Estamos falando sobre a unidade da igreja. Nós estamos trabalhando acerca sobre doutrina e prática dentro desse livro, que é o tema que nós estamos trabalhando. Nós vamos dar continuidade do versículo 7 a seguir até o 16. Nós falamos sobre, no versículo 6, a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então o apóstolo Paulo dizendo que há um só Deus e Pai de todos, que Deus é sobre todos os que creem, e que Deus ele sai em defesa de todos e habita em todos os cristãos. Então isso demonstrando a unidade do Espírito no corpo, ou seja, a igreja, a unidade do Espírito da igreja, que Deus não faz então distinção entre os que são salvos pela fé em Cristo, apesar das diferenças que os cercam. Deus não faz distinção quanto a isso. Deus não faz distinção de raça, de cor, de etnia. Deus não faz distinção. Ele veio para salvar a todo aquele que crê. Ele não faz essa distinção. E da mesma forma os cristãos devem então estar unidos no vínculo da paz, perdoando, sendo longânimo, misericordioso e assim por diante. Nós trabalhamos do versículo 1 do capítulo 4, do versículo 1 ao 6, e agora nós vamos trabalhar os versículos 7 até o versículo 16. Então eu quero pedir para um de vocês ler do versículo 17, do versículo 7 ao versículo 16, por gentileza. Aquele que achou pode ler. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso, até o 16. Até o 16? Isso. Então, nós dando continuidade nesse estudo, mas a graça que foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, Paulo, apesar de então rogar aos cristãos que andassem de modo digno da vocação com que eles foram chamados, Paulo ele vai enfatizar nesse versículo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ele enfatiza que a graça, então, ela foi concedida em Cristo e é segundo a medida do dom de Cristo e não segundo as obras. Então, ele enfatiza isso, que esse dom dado não é por mérito do homem, não é pelo trabalho do homem, não é por algo que o homem fez, mas é segundo o dom de Cristo. Cristo dá esse dom, Cristo que dá esse aperfeiçoamento, e não é segundo as obras que Cristo faz isso. A graça ela é concedida, a graça é o favor imerecido de Deus. A graça é a anulação da penitência que merecemos, mas somos suspensos.
Isso é graça, isso é um favor que nós não merecemos, mas assim, mesmo assim, o Senhor nos dá. Então ele enfatiza que essa graça foi concedida em Cristo, segundo o dom de Cristo, segundo Cristo, e não segundo as nossas obras. Então, não é que Paulo rogou que concede entrada à graça de Deus. Estão ligando aqui, né? Visto que a graça é um dom de Cristo. Então, se o cristão recebeu da graça, Paulo está dizendo, então, ele roga então que o cristão ande conforme aquilo que o Senhor o chamou. Se todo cristão ele é chamado e vocacionado através da graça, então andem conforme essa vocação. Ele vai dizer aqui no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então, outra coisa, por isso diz, ele está dando continuidade logo depois dele dizer que isso é o dom de Cristo, que não é pela graça, que não é por mérito do homem, não é pelas obras. O homem não consegue, não conquistou essa graça pela obra. O homem não conquistou esse dom pela obra, mas é algo exclusivamente vindo de Cristo. É exclusivamente de Cristo, independente do homem. Não há nenhuma forma, nenhum meio do homem conquistar isso por ele próprio, por méritos próprios. Paulo está dizendo, vocês receberam pela graça. Vocês receberam pela graça, então andem conforme aquilo que vocês receberam. Então vivam conforme sobre aquilo que vocês receberam. E aí ele vai dizer, por isso, ele continua, por isso subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Até aqui tudo bem? Entendeu esse versículo 7? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Até aí tá tranquilo? Então vamos para o versículo 8. Então, 8 é o que vocês estão esperando, né? Então tudo aí. Mas vamos lá. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse versículo, o apóstolo Paulo, ele decorre da argumentação do versículo anterior, ou seja, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui o Salmo 68, versículo 18, abre para mim lá, que é exatamente esse salmo que o apóstolo Paulo, ele vai apresentar aqui, Salmo 68, versículo 18, quem achou pode ler, por gentileza. Paulo usa desse salmo para argumentar. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio dele. Então, 68:18, subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo que aí? Bonzinhos? Obedientes, não é? Santinhos, não era? Até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então Paulo, ele, nesse versículo, ele vai usar dessa argumentação, ele vai apresentar então o Salmo 68:18, dentro desse versículo, ele está usando essa argumentação desse salmo para demonstrar que a graça concedida a cada cristão é segundo a medida do dom de Cristo e não segundo as características peculiares de cada cristão. Então ele demonstra ao estado do homem e que Deus está concedendo isso não é pelas características peculiares de cada cristão, não é por causa disso, mas olha aqui para que é? Para que o Senhor Deus habite no meio deles, para que o Senhor levasse cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles, para que o Senhor se manifeste no meio deles. Então Paulo demonstra que o Salmo 68, o verso 18, refere-se a Cristo, né?
o único homem dentre os homens que subiu ao alto. O único homem dentre os homens que subiu ao alto. Então ele está deixando claro. Então, sobre essa façanha do Cristo, então o livro de Provérbios também contém a seguinte citação. Abra comigo Provérbios 30, versículo 4. Olha o que Provérbios vai dizer também. Provérbios 30, versículo 4. Quem achou pode ler. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Então, olha aí. Ele está falando quem que fez isso? Vocês sabem quem fez isso tudo? Deus. Deus fez isso tudo. Então, no livro de Provérbios também mostra a mesma argumentação que o apóstolo Paulo está usando aqui no versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, ele mostrando aqui também, não só em Salmo 68, como também em Provérbios, mostrando quem subiu ao céu e desceu. Qual o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Né? Então, de quem que ele está falando aqui? Está falando de Deus, de Cristo. Se é que o sabes, responde aí. Quem que fez tudo isso? Isso é muito interessante. Ele fala quem cerrou os ventos nos seus punhos, quem arrancou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, quem é que fez todas essas coisas? Cristo fez todas essas coisas. Mas também Moisés, ao falar ao povo de Israel, também ele fez referência a subir ao alto. Essa expressão que Paulo vai usar aqui no versículo 8, Moisés também fez. Abre comigo Deuteronômio capítulo 30, versículo 12. Olha o que Moisés vai dizer lá também, sobre essa expressão que Paulo está usando aqui no versículo 8. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Então tá aí. Deuteronômio capítulo 30, versículo 12. Então, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Quem nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Então a forma que Paulo ele introduziu esse verso, então demonstra que o Salmo 68 então se refere-se à obra redentora de Cristo. O que Paulo está demonstrando é a obra redentora de Cristo. É esse poder soberano de Cristo, essa obra redentora de redimir o pecador, essa condição que somente Cristo teve para fazer isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai usar esse termo, essa argumentação, mostrando e apontando para o Salmo. Nós vendo também em Provérbios capítulo 30 e vemos também em Deuteronômio a testemunha desses homens, declarando a questão de quem sobe, de quem desce. Então, Paulo ele introduz isso dentro do seu versículo para demonstrar, para se referir então à obra redentora de Cristo. É isso que ele está fazendo aqui no versículo 8. Ou seja, quando Cristo subiu ao alto após a ressurreição. Após a ressurreição. Então a graça de Deus foi concedida a cada um dos homens. Então, após a ressurreição, depois da morte de Cristo, Cristo sobe aos céus. E os discípulos veem ele subindo. E antes dele subir, ele vai dizer, eu vou rogar ao Pai, para que não deixe vocês órfãos, antes da sua subida. Então, no caso, esse cativo ao cativeiro... Eu vou chegar lá. Calma aí, segura aí. Vamos por parte. Vocês estão com sede, isso é bom. Então vamos por parte, tem que explicar por parte para você. Então, esse início do versículo 8 que ele está tratando, ele está falando exatamente isso, dessa obra redentora.
Então a forma que Paulo ele introduz isso, ele quer demonstrar isso. Ele está falando dessa obra redentora, desse poder de Cristo de fazer isso e tornando assim então, após a sua ressurreição, a graça então de Deus foi concedida a cada um dos homens. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Porque Cristo morreu morte de cruz. Cristo quita a nossa dívida. E Deus então concede graça aos homens, e é isso que ele vai dizer no versículo 7, que essa graça é independentemente do homem, mas é por causa da obra redentora de Cristo e não é por mérito dos homens. Pela morte de Cristo, o Pai então agracia a todos os homens. Está entendendo isso aqui? Então, depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, Cristo abre a porta para a graça completamente invadir a vida do homem pecador. E o homem ser alcançado, então, com a graça de Deus. Com essa graça maravilhosa de Deus. Esse favor imerecido de Deus. É isso que ele está apresentando. Ele apresenta esta obra redentora. É dizer, Cristo assumiu o lugar de vocês. Cristo pagou. Então nós sabemos que Cristo subiu aos céus e se assentou à destra da majestade nas alturas, mas nós vamos ver aqui logo a seguir, ele vai dizer, ora, o que quer dizer? Aí quando ele subiu às alturas, ainda no versículo 8, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, o que significa então, é o que vocês querem saber, levou cativo o cativeiro. Então, muitos entendem que o cativeiro refere-se a um lugar onde os salvos da antiga aliança permaneciam após a sua morte. O que vocês pensam disso? Ou vocês não tinham ideia aqui desse versículo? O que vocês achavam desses versículos aqui? Pode falar, meu irmão. Pode falar o que você achava. O que você entendia aqui? Nós estamos aqui para nós aprendermos. Levou o cativo ao cativeiro. Eu entendo aqui que ele é os próprios nossos pecados, porque ele não veio para morrer pelos nossos pecados. Então, imagina que ele desceu na cruz. Ele morreu e ele morreu pelos nossos pecados. Então, isso era um cativeiro para nós. Nós estávamos cativos. Então, a partir do momento que ele morreu na cruz, por isso se fala, levou cativo o cativeiro. Né? Levou embora esse cativeiro. Pelo menos eu entendo assim, mas eu não sei. Então, o que nós temos que observar aqui, que o fato de Cristo ter levado, Paulo está dizendo que o fato de Cristo ter levado o cativeiro, o cativeiro, é que concedeu-lhe autonomia de conceder dom, ou seja, concedeu a autonomia de conceder graça aos homens. Isto por si demonstra então que o cativeiro aqui não é um lugar, que o cativeiro aqui não é um local e também não é um lugar. Sabendo que Cristo subiu ao alto após ressurgir então dentro dos mortos, e que a graça de Deus é afetiva sobre aqueles que ressurgem com ele, isso demonstra então que o cativeiro refere-se à morte em Adão. Se tornou cativo, o cativeiro se refere à morte em Adão, ou seja, a humanidade era cativa da morte e tinha o pecado como seu aguilhão por causa da desobediência de Adão. Nós nos tornamos, então, cativos. Preste bem atenção aqui nesse versículo aqui, é muito importante que você saiba disso. Nos tornamos cativos por causa da desobediência de Adão, presos, aprisionados, condenados, por causa da desobediência de Adão. Então, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo então estabelece um novo e vivo caminho pelo qual os homens então têm acesso a Deus. Tem acesso a Deus. Então o cativeiro foi levado cativo, ou seja, o opressor, a morte da humanidade então foi vencida. Por causa da obra redentora de Cristo. Cristo leva,
Cristo vence a morte. Cristo vence a morte nos tornava cativo por causa da desobediência de Adão. Presos, aprisionados. Cristo então na sua morte, na sua ressurreição, vence. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está o teu agrilhão? Estão entendendo isso aqui? Por isso que nós estávamos cativos. Por isso que ele vai dizer: quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então ele leva. Ele ressurge, então ele dá essas condições de os homens receberem a graça de Deus e serem alcançados pelo amor de Deus. Cristo faz isso. Cristo tira o homem da condição de escravo, cativo, na condenação, na morte, na vergonha eterna. Cristo ressurge e assume essa dívida, esse pagamento. Ele toma para si, pagando com seu próprio sangue. E ele nos liberta das cadeias do pecado e da morte, da vergonha eterna. E nos leva, nos transporta então para os braços da sua graça. Então nos tornamos livres em Cristo para viver um novo e vivo caminho. Então o caminho pelo qual os homens têm acesso. Então o cativeiro foi levado cativo, foi levado o opressor, a morte, e da humanidade, então ele foi vencido. Então é na morte e na ressurreição de Cristo que a graça, ou seja, os dons de Deus, é concedida aos homens. Ou seja, levar cativo o cativeiro refere-se então aqui à vitória de Cristo sobre a morte. Cristo vencendo a morte. É Cristo levando o prisioneiro. É Cristo transportando o escravo, trazendo ele para a liberdade, trazendo ele para um estado de liberdade, de graça, de absolvição, pagamento da culpa, porque é exatamente essa condição que o apóstolo Paulo está demonstrando, está argumentando aqui. Então, é isso que ele está dizendo. E concedeu dons, concedeu graça aos homens. Entendeu isso aqui? Ou você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode fazer. Quando você falou que ele tirou da morte. Da morte. É uma coisa que ele tinha sobre a vida do ser humano. Exatamente. E como que era então quando morria? Você entendeu? Eles morriam sem a salvação, você fala? Sem a graça? Inferno. Mas eles tinham a oportunidade de conhecer a Cristo naquele momento. Se morresse... E aí? Cristo sempre, Deus sempre se apresentou à humanidade. Você está dizendo no Velho Testamento? No Antigo Testamento, você está falando? Nessa parte aí que você falou. Quando Jesus veio, ele veio para nos libertar. Sim. Isso, no Antigo Testamento. Obra redentora. Morriam, Como é que então... seria no Antigo Testamento? Ali também existia a graça. Ali não era também por mérito a salvação. Deus salvava os homens, como ele continua salvando desde a queda de Adão. Desde a queda de Adão. Como salvou Abraão. Como salvou, isso. Salvou Abraão, Jacó, Moisés, família de Ló. Deus sempre salvou. Deus sempre. As pessoas acham que essa graça, acham que ela só ocorreu no Novo Testamento. Não. Deus alcançou os homens pela graça no Antigo Testamento também. Deus alcançou. Porque na doutrina pentecostal tem a doutrina da dispensação. É por isso que eles acham que é só depois de Cristo, que falam que tem a dispensação da graça, a dispensação da lei. Então é por isso que as pessoas subentendem que naquela época, entendeu? Não. Era a lei e não salvava. Era a lei, existia a lei, mas nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir os mandamentos. Nenhum conseguiu. A exigência, ninguém conseguiu fazer isso.
E como é que os pecados eram pagos? Visto que depois de Cristo, Muito os boa. pecados foram pagos pelo sangue de Cristo. Mas e antes? Muito bom. Então, o que se havia no Antigo Testamento eram os sacrifícios. Os sacrifícios que eram feitos, e eram os sacerdotes que representavam o pecado do povo, tá? E o sacerdote corria o grande risco de não voltar mais, quando ele entrava no Santo dos Santos, para representar o povo. Quando o povo, eles querem falar com Deus cara a cara, isso você vai ver com Moisés isso acontecendo, o povo não suporta. Aí o povo pede, implora para Moisés, pede para Deus parar, que senão nós vamos morrer. Eles vão morrer por causa da santidade de Deus. Moisés, pelo amor de Deus, manda Deus parar, porque senão nós vamos morrer. Fala você com ele, porque o povo queria falar com Deus. Eles entenderam quem era esse Deus santo. Mas o que acontecia no Antigo Testamento é que os pecados eram cobertos, né? Eles eram simplesmente cobertos. Então, se dava sacrifícios pelo povo, pelo pecado do povo, e esse sacerdote, ele que representava esse povo, então se amarrava uma corda nesse representante do povo, ele ia no Santo dos Santos, ofereceu o sacrifício a Deus, e lá no Santo dos Santos era Deus que decidia se aceitava ou não. Se eles puxassem a corda, se o sininho continuasse batendo, é porque o sacerdote ainda estava vivo, então isso queria dizer que Deus estava aceitando a culpa pelos pecados, estava aceitando o sacrifício. Exatamente. Então, se ele voltasse, era um alívio, o povo entendia que Deus, então, perdoou o povo. Era todo um sistema que existia naquela época, né? Alguém vai dizer que, mas então aquela época lá era mais difícil, não sei o que, tinha que fazer muito sacrifício. Se for nas suas atividades, né? Nas suas atividades laborais, físicas, era bem trabalhoso, né? Era bem trabalhoso, existiam os sacerdotes, existiam os levitas, que tinham que analisar o sacrifício, que tinham que ver como que esse animal estava. Era o trabalho dos levitas de verem isso, era o trabalho do sacerdote também verificar se toda a preparação estava corretamente, do jeito que Deus queria. O sacerdote Mas queria se apresentar diante de Deus. sim, ele representava isso. Com um novilho, ou, né, Sim, sim. E ele também. Quer dizer, se ele morresse ali, é porque Deus não aceitou Sim. o sacrifício. Exato. Mas ele era salvo? Hã? Ele... Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Porque também É mistério. ele ser morto por causa dele É mesmo, mistério. né? A gente subentende. O termo que você pode usar, subentende-se que sim. A Bíblia não fala. Né? Não em si, ele salva, expressei errado. Mas ele não podia ser morto pelos próprios pecados dele, o povo ia saber se Deus recebeu ou não? Ou não? Então aí é uma coisa que só Deus... Só lá na glória, fica. A gente vai saber. Puxa, ele tá morto. O povo tá confuso, né? Mas então, para ser... É aí que você tem que entender como a seriedade... Ele era separado, ele vivia para isso. Então é a seriedade de se ser um sacerdote representando o povo, não era qualquer um. Sai aqui na rua hoje aí, qualquer um aí que é sacerdote. Fala para ele o que era ser sacerdote, pergunta, você ainda quer ser sacerdote? É a questão da pessoa que fala que é levita, como é que você... Não, levita não tem nada a ver com aquele que toca. Não, mas por exemplo... O levita, quem era o levita? O levita era aquele... O que o levita fazia? O levita era aquele que pegava o animal para o sacrifício. O levita era aquele que tirava todas as vísceras do animal. O levita era aquele que limpava todo o altar, o sangue, tudo que estava de um outro sacrifício. O levita tinha que fazer tudo isso, tinha que limpar, tinha que fazer tudo isso. O levita era o serviço do levita no templo. E o levita vivia do templo, vivia dos dízimos e das ofertas do povo. Não só o levita, como também o sacerdote. O sacerdote era responsável para verificar se toda a preparação para o sacrifício estava correto. Se estava sendo o novilho, se estava sendo o primogênito, né, do animal, se era o primogênito, tá? Se esse animal não tinha nenhum defeito, era a responsabilidade do sacerdote ver isso, tá?
E essa era a responsabilidade dele, e é ele que apresentava, ele que fazia, né, esse sacrifício. Mas o trabalho do levita era limpar o novilho, trazer um novilho, o primogênito dos animais, limpar, tirar todas as suas vísceras e Ele deixar cantava tudo pronto. também. Hã? Ele cantava também. Cantava, mas não é isso aí que você vê hoje, né? Ah, mas Davi também tocava. Davi, você vai olhar lá, ver quantas vezes Davi tocou. Tipo, era uma Né? responsabilidade Agora- grande. Grande, Agora, grande. hoje, se pergunta para esses levitas de hoje se eles querem fazer isso aí. Então, Não. o que acontecia, Diego, a sua pergunta? Então, esses pecados eram aplacados, né, por esses sacrifícios, né, mas isso não dava direito a eles a salvação, não. Era o pecado diante de Deus, da santidade de Deus, tá? Tanto é que você vai ver que uma boa parte morre no caminho. O mesmo povo que foi oferecido sacrifício por eles, pelo perdão dos pecados. Você vai ver que na caminhada, né, não foram todos que Paulo vai falar. Não é porque vocês têm sangue azul na veia que vocês vão ser salvos, porque muitos morreram. Muitos morreram e não. Eu vou colocar isso numa berlinda agora. Qual que é a diferença de expiação e propiciação? Agora sim. A expiação dos nossos pecados é que Deus aceita Cristo como Cordeiro Imaculado. E Cristo, ele é o nosso Cordeiro. Ele é a oferta da expiação do nosso pecado. É a Ele que Cristo vai. É a Ele que a morte, é diante dele que a morte se curva. Porque é só Ele que teve a condição, só Ele que teve esse poder de sustentar a exigência da lei. Então, se olha para o sacrifício que é Cristo, Ele como cordeiro mudo, foi para o matadouro, não abriu a sua boca e foi crucificado. Foi expiado nele, né? Ele foi requerido dele. O preço, a culpa, estava tudo sobre ele. E tudo nele foi colocado. E ele teve o poder de sustentar toda a exigência dessa lei, a qual então ele expia o nosso pecado. A propiciação. Agora você me... Agora... Enfim, foi uma pergunta, até porque eu não sei se mais gente aqui tem essa dúvida, mas eu dei uma rápida pesquisada, e você me corrija se eu estiver errado. Sim. Aí eu também, você me ajuda na sua pergunta. A propiciação seria, no caso, como eu posso dizer? Eu vou explicar no caso de Cristo, Sim. não no caso geral, mas no caso de Cristo, foi que o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. Então, Sim. a propiciação seria você ter um sacrifício, na tradução geral, assim, que eu vi no Google, né? Seria você fazer um sacrifício para aplacar a ira de alguma divindade. Então, dentro do cristianismo... Isso, é esse termo, aplacar isso. Agora eu lembrei. Aplacar a ira de Deus, isso. Para aplacar a ira de Deus. Exatamente. Então, no Antigo Testamento tinha, aí, por isso que fala o propiciatório, Isso, para exação, para cobrir aplacar a ira de Deus. Isso, é isso mesmo. Esse termo é usado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Mas a propiciação é isso. É por isso, e aí, agora você refrescou minha memória, é por isso que você precisa entender que quando Deus ele se ira, onde que Deus vai? Até você? Nossa. Porque se viesse... Então ele refrescou minha memória. Para onde que Cristo vai? Para onde Deus vai? Você acha que Deus vai diretamente em você? Qual condição que eu e você tem para Deus vir diretamente a mim? Então, a ira dele é aplacada pelo sacrifício, pela propiciação dos nossos pecados que está em Cristo. Então, quando ele vai para Cristo, ele olha o sacrifício, aceito e aceito. Entendeu? Porque se Deus for tratar diretamente conosco, e aí por isso que o salmista diz, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quem é a misericórdia? Quem que é a misericórdia? É Cristo. Cristo, ó, isso aqui é lindo que eu vou falar agora.
Não está escrito em nada aqui. Cristo é a expressão mais plena do amor e da misericórdia de Deus. Cristo. Cristo. É a demonstração real da misericórdia de Deus. Ele é. A gente não dá valor. Que a gente não dá valor. Não é? Parar pra Principalmente na hora da analisar. ceia, Principalmente na hora da Santa vou Ceia. pensar o sacrifício dele, Principalmente na Que fez ia ser a ceia, né? a ceia. É Deus vindo ao nosso encontro. Hoje a hora tá voando, parece. Nossa, é Deus vindo. Nem parece que, né? É Deus vindo ao nosso encontro e Cristo entrando na nossa frente. Desliga que é laço. É Deus vindo com toda a sua ira justa. Sim. Davi disse: o Senhor é justo, ainda que o Senhor fizer alguma coisa contra mim, o Senhor permanece justo, porque eu mereço. E Cristo entrando na frente e mostrando todo o seu trabalho de redenção. E assim, a ira faz parte de um dos atributos de Deus, é a ira? A ira justa de Deus. Não é uma ira igual a nossa. Não. É uma ira santa. É uma ira santa, porque ele é santo. Porque no Antigo Testamento ele vinha com a ira dele. Ninguém barrava. Consumia ali, ninguém barrava. Né? Então o poder era dele. E é por isso que as pessoas entendem, por que Deus é mau, por que Deus... Não, ali é a justiça dele justa. É porque o homem não entende que ele é o pecador. É isso que é o problema. Se Deus fosse bom, ele não deixava isso acontecer. Se Deus fosse bom, não deixava isso acontecer. Nós ouvimos isso hoje. Só que esquece que Deus é santo e justo. E que a sua ira, a sua sentença também é justa e santa. Não falha. Ele não é. A nossa ira é injusta. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. A gente estava tão ruim que até a nossa justiça não vale de nada. É como trapo de imundícia, a nossa justiça. Tudo bem até aqui? Deu para dar uma... Então, é na morte e na ressurreição de Cristo que a graça, ou seja, os dons de Deus é concedida aos homens, ou seja, levar cativo o cativeiro. Então, refere-se à vitória de Cristo sobre a morte. Levar cativo ao cativeiro. É a vitória de Cristo sobre a morte. Imagine você dentro de um espaço, e marcado como escravo. Porque era assim que os escravos viviam. Marcados, tinha dono. E alguém vai lá, nesse espaço, e fala assim, olha, eu quero levar todos esses escravos aqui. Não, mas você não tem dinheiro para pagar isso. Não, mas eu tenho. Não é possível. Não tem como, estão todos marcados. E outros são todos cativos aqui. São presos, escravos. Não, mas eu tenho. Quanto que é? Não, é impossível, não, porque o valor aqui é muito alto. Quanto? O sangue. Então eu dou esse sangue. Eu pago esse preço. É alguém indo dentro desse espaço e tirando os escravos de lá e dando a cédula de liberdade. Vocês estão livres. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Viva a vida. Vocês estão livres. Qualquer um que olhar para vocês vão dizer, olha, era escravo, mas agora é livre. Há uma cédula. Essa cédula é a cédula do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo que garante a mim e a você que somos livres em Cristo. Então, quando a morte olhar para mim e para você, ela vai ter que saber
que mesmo que a gente morrer aqui agora, nós ressuscitaremos com Cristo, porque nós venceremos a morte em Cristo Jesus e diremos: aonde está a tua força, ó morte? Porque em Cristo nós venceremos ela. Para o cristão, guarde isso, para o cristão que vai ressuscitar com Cristo, é só uma passagem aqui. Nós continuaremos vivendo com Cristo para a glória e para a alegria eterna. Nós não iremos para o inferno. Nós não seremos condenados. Porque um alto preço foi pago. Porque Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Ele está plenamente satisfeito com a obra redentora que o seu Filho fez. Fique em paz. Então você não dorme salvo e acorda perdido. Você é salvo por toda a eternidade. Você é livre. Louvado seja Deus. Mas vamos aí para o versículo 9. Até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos para o versículo 9 então. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui é outra questão, né? Outra questão que nós temos que saber também. Para aqueles que ainda eles não haviam entendido o Salmo, então, entendido que o Salmo queria expor, então Paulo demonstra que subir refere-se então ao caminho inverso que levou o Cristo até as entranhas da terra. Então, para aqueles que já tinham entendido que Cristo desceu, para aqueles que já tinham entendido que Cristo desceu e habitou entre os homens e assumiu a condição de servo, foi fiel até a morte e desceu à sepultura, então subir significa de pronto o retorno à glória que Jesus tinha antes de haver no mundo, junto com o Pai. Então o que nós observamos aqui nesse verso é que Paulo fez referência somente à morte física de Cristo, sem qualquer alusão ao Hades. Ele não está fazendo nenhuma alusão ao Hades. Então, esse trecho da carta, então, ela concorda com o exposto no Salmo 16, o Salmo 16, do 9 ao 11, abre lá comigo, nós vamos ver aqui, Salmo 16, para nós entendermos aqui também esse versículo, o Salmo 16, do verso 9 ao 11, quem achou pode ler por gentileza. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, esse trecho dessa carta que concorda com esse salmo exposto, desse Salmo 16, que o Salmo 16, então, ele apresenta o Messias confiante, apresenta o Messias confiante e alegre quanto ao destino do seu corpo e da alma. O Salmo 16 está apresentando isso, essa alegria do Messias, alegria de Cristo, sobre o seu destino do seu corpo e da sua alma. O corpo não ficaria sujeito à corrupção e a alma não ficaria abandonada no Hades. Então, esse salmo, por fim, ele demonstra que o destino final do Messias é o alto, assentado à mão direita de Deus. Para muitas pessoas, então, essa descida que Paulo está falando, deixa eu achar aqui, essa descida que o apóstolo Paulo está falando, se refere, para alguns, à ida de Jesus ao Hades, literalmente. Você já ouviu isso?
Alguém? Você já ouviu esse texto? Vamos lá, eu quero que você aprenda isso aqui, porque você vai ouvir muito isso aqui. Das pessoas dizer que Cristo foi ao Hades. Que roubou a chave do inferno. Isso, que pegou a chave do inferno. Na Bíblia não está nem dizendo isso. Então, para alguns defendem isso, que Cristo foi lá no Hades, literalmente, que ele, depois da morte, ele desceu lá e foi no Hades, né? Que ele foi lá no lugar mais baixo, que é o lugar do reino dos mortos, que Cristo foi lá. Mas será que é isso mesmo que Paulo está falando? Será isso mesmo que Paulo está querendo dizer? Esse primeiro apontamento, essa primeira defesa, que muitos fazem, e até alguns teólogos fazem, que Cristo foi lá no Hades, e no lugar dos mortos, no reino dos mortos, não sei o quê, após sua crucificação e morte, para que ele pudesse, assim, então, conduzir os santos que lá estavam, né? Santos que lá estavam ao paraíso, ao ressuscitar. Então, alegando que haviam santos lá no lugar dos mortos, né? E para trazê-los, né, ao paraíso, ao ressuscitar. Então, o que é mais correto, o que é mais bíblico e mais convincente, o que Paulo está querendo dizer aqui, é que essa expressão, as partes mais baixas da terra, poderia ser traduzida como as partes mais baixas, ou seja, a terra, de modo a referir-se à vinda de Cristo ao nosso humilde mundo. E a grande maioria fica com essa segunda parte, que essa segunda parte é a mais adequada para se entender o que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Ele vai dizer, vamos repetir aqui. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, o que subentende aqui, que Paulo está dizendo, é que Cristo, o lugar mais baixo da terra, é na nossa humilde terra. Quando alguém diz que Cristo desceu ao lugar mais baixo, se humilhou, é que Cristo, preste bem atenção aqui, Cristo se despojou de toda a sua grandeza, de toda a sua glória. Cristo não abandonou, ele quis e desceu ao lugar mais baixo, que é essa terra que nós estamos pisando aqui. E andou, se fez carne e andou entre os homens. Então, é exatamente isso que é mais convincente e mais bíblico. Sem dizer que Cristo desceu ao lugar mais baixo, é nessa terra corrompida, cheia de pecado, no mundo que jaz no maligno. Cristo então desce. E ele vai dizer, aquele que desceu, é isso que Paulo está dizendo, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então o apóstolo Paulo demonstra que o mesmo Jesus que desceu é o mesmo que ressurgiu e subiu aos céus. O mesmo Jesus que desceu e que foi sepultado é o mesmo Jesus que ressurgiu e subiu aos céus. Então esse versículo ele apresenta essa ideia, a mesma ideia dos versículos 20 e 21 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Olha aqui o que vai dizer. O 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se profere, que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo. Deve realmente ser isso. Por quê? Se você for ver o contexto embaixo, ele está falando sobre serviço. Exatamente, isso. Por isso que se precisa ler todo, você tem que terminar de ler.
É igual a questão dessa confusão do batismo com o Espírito Santo com fogo. Precisa terminar de ler o texto e entender, compreender ali o contexto. Precisa entender o contexto. Serviço dos santos, né? Então você precisa terminar e continuar lendo e perceber. E perceber o que Paulo está querendo dizer aqui. É ele descer, é ele fazer isso, ele deixa então toda a sua majestade, toda a sua glória para descer nesse lugar mais baixo e se tornou santo, sem pecado, mas se tornou pecador por nós. Ele assumiu a nossa camisa. Ele vestiu toda a escória da humanidade sobre ele. Ele vestiu toda a sujeira da humanidade. A ponto dele dizer na cruz: Pai, por que me desamparaste? O que você acha que Jesus está passando ali nesse momento? O que você acha que Jesus está carregando nos seus ombros naquele momento? Que ele percebe a ausência do Pai. Você acha que era pouca coisa? Ele estava vestido com toda a escória da humanidade sobre ele. E o Pai faz assim para ele: se afasta. Porque o Pai não suporta Cristo, o que está sobre Cristo. Pensa nisso. O pecado é tão sério que não é para brincar com o pecado. O pecado fez Jesus dar um brado na cruz e dizer: Pai, por que me desamparaste? O pecado é sério. Fez o Pai, o Deus eterno, se calar. Houve treva em toda a terra, porque todo o pecado da humanidade estava centralizado em Cristo. Mas aí tem gente que brinca com o pecado. Tem o pecado como um bichinho de estimação. E foi esse pecado que faz como bichinho de estimação, foi o que fez Cristo dizer: Pai, por que me desamparaste? Foi o que fez Cristo dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o pecado não é brincadeira. O pecado levou o nosso santo, nosso Cristo, a morrer na cruz. E lembrando a nós que morte de cruz era para os piores indivíduos naquela época. Os pais pegavam os filhos: tá vendo esse aqui, filho? Olha aí, é para você não ser igual a esse aí, ó. A morte de cruz era essa. Servia como espetáculo para todo o povo. Então, aquele que se humilhou, então, ele diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aquele que se humilhou como servo humilde, sofredor, e é o mesmo que subiu acima de todos os céus em supremacia universal. E aí ele vai dizer, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Aí você vai lendo, você vai entendendo. O Maneide disse bem, foi bem colocado o que ela falou. E a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo. Se houver dúvida sobre a argumentação apresentada nesse capítulo, nós devemos ler então a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, o versículo do 1 a 11, que trata das mesmas questões apresentadas aos cristãos de Éfeso. Depois você lê, marca aí, depois você vai ler, que trata da mesma questão.
Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, o versículo 1 a 11, que vai tratar das mesmas questões apresentadas aos cristãos de Efésios. Então, os cristãos que compreendem que para guardar esse vínculo, o vínculo da paz, então é preciso então suportar uns aos outros em amor e primeiramente compreenderem que a salvação ou a graça foi concedida segundo a medida da graça de Cristo e não conforme os dons concedidos. O apóstolo Paulo, os apóstolos então não receberam uma graça maior que os profetas, da mesma forma que os pastores e doutores não são inferiores em graça se comparado aos apóstolos. Então todos os cristãos, não importando o dom que tenham recebido, então eles receberam de Cristo a graça segundo uma mesma medida. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: ninguém é melhor do que ninguém. Vocês não são melhor do que ninguém, porque ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quem Cristo concedeu. Como? Com sua ressurreição, com sua morte e ressurreição. Ele mesmo concede a vocês a esses dons. Ele dá a vocês, é um presente para vocês. Então vocês não queiram ser maiores que os outros. Não queiram ser melhores do que os outros. Não queiram ser superiores aos outros. Mas ele deu isso a vocês para que vocês cresçam em unidade. Para que vocês cresçam em amor. Para que vocês cresçam justamente nesse crescimento, ajudando uns aos outros. Ele mesmo, aquele que se humilhou. Então, Cristo a distribuir diferentes dons à igreja. Isso quer dizer que Deus teve alguém em preferência? Antes, o objetivo dos concedidos dons é o aperfeiçoamento dos santos. Cristo não está querendo dar um melhor que o outro, ele não está dando preferência, ele está entregando, ele está dando, concedendo esta graça para o aperfeiçoamento dos santos. Mas, no entanto, o que nós vemos hoje no cristianismo contemporâneo são as pessoas, um querendo engolir o outro, um olhando acima do outro, um querendo ser maior que o outro, um desprezando o outro porque recebeu um título, porque tem um dom, se acha superior que os outros. Não, Cristo não dá esse dom para isso. Cristo dá esse dom para que a igreja seja aperfeiçoada em amor. E é isso que Paulo está falando. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que Paulo diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Não é para ficar que nem um filhinho burrado. Por que não me deu esse dom? Por que fulano tem esse dom e eu não tenho? Eu queria ter esse dom, não tenho. Ele dá a cada um a quem ele quer. A quem ele quer. Chegou uma época, nós já estamos terminando, mas chegou uma época que, acho que ainda acontece, mas de muitos jovens querendo ingressar no ministério, e começaram a fazerem muitos cursos de obreiro, cursos daquilo, e a gente percebia que muitos daqueles não tinham nenhum tipo de vocação, não tinha vocação, não tinha chamado. Mas eles entendiam que fazendo uma teologia, ou fazendo um curso de obreiro aí, de uma semana, 2 semanas, um mês que seja, eles estariam prontos então para exercer alguma coisa. E a gente percebia pela experiência que não tinha vocação. E que a busca deles é que eles queriam buscar isso para ter esse dom. Só que não é assim. Esse dom é dado, depois você aperfeiçoa. Esse dom é dado para que você se aperfeiçoe, para que haja o aperfeiçoamento da igreja, para que os irmãos cresçam em unidade. Você não faz um curso para descobrir se tem vocação. Você é vocacionado, então você vai se aperfeiçoar. Você vai se preparar para aquilo que Deus lhe chamou. É exatamente isso que Paulo está falando. Vocês foram chamados. Foi concedido dons a vocês. Né? Querendo então, ele vai dizer isso. Por que Cristo deu isso? Por que ele concedeu esses dons? Vamos ver aí. Querendo o aperfeiçoamento, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho dos serviços para a edificação do corpo de
Cristo, o corpo de Cristo, quem que é? A igreja. Então, demonstrando anteriormente que o novo homem Cristo é perfeito, ou seja, todos os cristãos são perfeitos em Cristo, mas que entender, através desse verso, se ainda é necessário o aperfeiçoamento dos santos, é possível então aperfeiçoar a condição de santo? Em primeiro lugar, o que nós temos que ver é que é necessário observar o contexto do verso acima, que fixa então em demonstrar qual deve ser o comportamento de cada membro do corpo de Cristo. E dessa forma, então, percebemos que precisa ser aperfeiçoado e é o comportamento dos cristãos e não a condição alcançada em Cristo. A condição de santo alcançada em Cristo. Ele está dizendo que, então, até que com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que isso? Então, precisa haver um aperfeiçoamento. Então, vocês precisam aprender. Então, é necessário observar isso, perceber que precisa ser aperfeiçoado, e esse comportamento dos cristãos, ele deve ser não a condição alcançada em Cristo como santo, mas é porque você foi chamado para ser santo, porque você foi vocacionado. E ele demonstra para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, e aí você percebe que ele vai falar no plural, até que todos, ele está incluindo, Paulo está se incluindo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou a perfeita estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui eu chamo a sua atenção para isso que Paulo está falando. Paulo está mostrando aqui que todos, assim como ele tem chegado à estatura, assim como ele tem amadurecido e tem aprendido e está crescendo no reino de Deus, ele está dizendo, todos vocês, como a mim, devem crescer também. Tudo aquilo que eu sei, vocês também precisam saber para que haja uma comunhão, para que haja entendimento. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero aprender, não é só eu que tenho que aprender. Eu aprendo e vocês escutam. Não, o que eu sei, vocês também precisam saber. Vocês têm que entender disso, vocês precisam aprender da salvação, vocês precisam aprender da graça. Como eu entendo, vocês precisam também entender. E aí, interessante porque aplaca essa questão que algumas religiões não deixam você aprender. Não deixam você estudar a Bíblia, porque só eles que têm o conhecimento, só eles que devem saber. Então ele está dizendo aqui, é exatamente isso que está dizendo, para que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos amadureçam, para que não mais, no plural, sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então você perceba que a ideia aqui, que Paulo está mostrando, é que todos tenham o conhecimento. Não é só um lá que fica lá, nossa, eu sou o dono do conhecer. Paulo fala, não, todos vocês precisam conhecer. Vocês têm que conhecer da doutrina. Vocês têm que conhecer do evangelho. Para que vocês têm que conhecer? Paulo fala, por que vocês têm que conhecer, chegar ao conhecimento como eu tenho conhecimento? Por que vocês também têm que ter o mesmo conhecimento que eu? Para que vocês... Aqui, para que não, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Me parece familiar para você? O que nós vemos hoje aí? Fala aí para mim. Muitas pessoas indo e sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Por quê? E para onde essas pessoas são levadas, um só fala, um só sabe, um só ensina aquilo que ele quer e não o que o evangelho está querendo. O que Paulo está querendo é que eles saibam, conheçam profundamente acerca da graça, da salvação e da soberania de Deus.
fala que não é artimanha dos homens. Artimanha dos homens, não está nem falando do diabo. Você com quem induz o erro. Porque homens, pasmem vocês, tem homens que conhecem, ou acham que conhecem, mas é aquilo que eles sabem. Você já viu esse ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Já viu isso? Nessas igrejas, terra de cego, e ele que está lá em cima tem um olho, enxerga de um olho. Então ele manda e desmanda, porque o povo não conhece nada. Então o que ele fala é lei, porque o povo não examina. Paulo está falando, por que vocês foram alcançados com isso, com essa graça, com esse dom? Para que vocês não sejam levados como meninos. Olha aqui, como imaturos. Como crianças ainda, que era para estar comendo mocotó. Está no leitinho ainda. Não pode nem falar com você um pouquinho de teologia que você já... Ai meu Deus, fica desesperado. Ai meu Deus do céu, já agarra na parede. Ai meu Deus do céu, estou no inferno. Paulo está falando, vocês têm que ser maduro. Tem que conhecer. Essa oportunidade. Ele vai dizer, mas... Tem esse mas aqui. Mas seguindo a verdade em amor. É a mesma coisa que ele vai dizer no versículo 2 aqui. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos o quê? Na sua doutrina, no seu evangelho. De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, é todo mundo crescendo junto, é toda a igreja crescendo, é toda a igreja aprendendo, é toda a igreja sendo doutrinada, é toda a igreja sendo instruída, é toda a igreja conhecendo as doutrinas centrais da fé cristã, é toda a igreja conhecendo os atributos de Deus, a graça de Deus, a redenção de Deus, a propiciação de Deus, é toda a igreja conhecendo. Ele vai dizer, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, aquilo que nós falamos na quarta-feira, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E aí, você deve fazer a sua pergunta, nossa, eu estou 10 anos na igreja, o que você aprendeu? Você tem o mesmo conhecimento, a mesma base teológica que os líderes que você ouviram, você tem a mesma? O que vocês acham? Vocês acham que é errado? Você conhecer como um outro líder conhece as verdades centrais ou não? Você não deve conhecer isso. Tem que conhecer. Tem que crescer. Tem que crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Já se houve luta contra teologia, que teologia era do diabo, que não pode estudar teologia? Conversa. No conhecimento. Precisa ter, né? Religiões que colocam um livrinho para você ler aquilo que eles querem que você lê, te impedindo de estudar a Bíblia. Você já ouviu alguém usar aquele versículo lá que a letra mata? Já. Não sem entender, não leu o contexto, sem compreender, né? Nós falamos isso, né? Sem compreender o contexto. Então, o apóstolo Paulo, ele fecha falando sobre essa unidade da fé, né? Sobre essa obra redentora. Paulo mostra essa obra redentora que Cristo fez. Ele mostra que através dessa obra redentora, então, Deus concede dons aos homens, ou dá graça aos homens. Ele dá graça aos homens para o próprio benefício dos homens, para que os homens cresçam na graça e no conhecimento e que sigam isso em amor, seguindo a verdade em amor. E ele repete isso porque lá no versículo 2 do capítulo 4 ele diz: em toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui ele vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos todos nós juntos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta que você queira fazer, algum apontamento, alguma colocação que você queira fazer? Ficou alguma dúvida aqui de alguma coisa? Que nós então possamos entender isso aqui, que o Senhor tem nos concedido a sua graça, que o Senhor tem nos dado
a sua misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar e que possamos a cada dia ter esse desejo de crescermos na graça e no conhecimento, entendendo que isso é para o benefício da igreja, para que nós possamos fazer parte no crescimento da igreja, de uma igreja saudável, de uma igreja que cresce junto, aonde todos andam juntos, estão no mesmo lugar, na mesma posição, que não há ninguém melhor do que ninguém, e que essa obra redentora, todos nós fomos alcançados pelo mesmo Deus, fomos batizados pelo mesmo Deus, fomos agraciados pelo mesmo Deus, somos resultados da mesma obra vicária do Calvário, e que não há melhor que ninguém, mas que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Quero convidar você, vamos colocar de pé.